solo substituindo a antiga homofobia. Agora, hoje é a sexta aula do Spider Project básico. Entendemos por básico a apresentação do conteúdo da ferramenta. E nós vamos falar, dentro do conjunto de 6 aulas, especificamente do resultado. O que nós vamos colher de todos os materiais que nós planejamos e que recebemos como executado. A gente começa, então, dessa maneira. Eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar um projeto que eu peguei e que eu gerei uma versão bem diferente. E nós estamos aqui com o cronograma dele. Como nós precisamos ganhar tempo, nós vamos produzir módulos, layouts. Porque ao invés de eu construir um a um, colocando colunas, nós vamos ver um recurso que a ferramenta tem. Alguém fez um layout maneiro, alguém fez uma apresentação, um conteúdo, uma proposta de visualização de dados maneiro e colocou disponível. Então, vem em Gantt. Eu não tenho como escolher o layout. Aqui, o layout aqui são os que eu já tinha. Mas algum de vocês, ou alguém, ou a empresa, ou o PMO fez e mandou um layout para você carregar. Eu vou carregar. Eu não vou pegar o meu layout que eu fiz e vou salvar, gravar para distribuir. Eu vou carregar o layout 600. E aí, teoricamente, se nada der errado, ele me traz o layout 600. E o layout 600, e aqui o nosso objetivo, não é cronograma. O nosso layout 600 é deltas. Vocês estão vendo aqui que não é o cronograma, não tem gráfico gigante expandido e tem algumas curvas. Então, eu teria que gravar esse layout como layout, gravar novo layout como 600 delta. Só que eu já tenho ele aqui na minha máquina. Eu vou mostrar aqui, View, Other, Layout. Quando eu clico aqui em Layout com o botão Ctrl apertado, eu vejo a tabelinha de layout. Observa que eu já tenho aqui dentro o modo 600. Eu importei para mostrar que é possível importar coisas de outros. E quando eu dou um duplo clique no layout 600, eu vejo nas tabelas que eu estou no Gantt de atividades, eu quero que ele apareça na minha lista de layouts. Ok? Pronto, fui embora. Layout 600. Deltas. Se eu clicar aqui, vem o mesmo layout que eu importei. Eu só mostrei a importação para mostrar que é possível importar. E nesse caso eu estou mostrando também que eu consigo com Views, Other, Layouts, um botão Ctrl apertado, eu acerto a maiúscula, eu tiro um erro de grafia, eu levo esse mais para cima, eu levo esse mais para baixo, aí eu ordeno os layouts que às vezes a gente faz e não fica muito bem escrito. Mas o objetivo desse layout 600 são os deltas. Eu não estou aqui mostrando a quantidade disso ou a quantidade daquilo. Depois de tudo acontecido, eu estou olhando aqui diferença entre a linha de base. Linha de base é Project Properties, esse SPB 0124006X tem como linha de base o arquivo SPB 0124006.000. Então, está aqui minha linha de base.
E por conta da minha linha de base, eu tenho uma diferença de hoje contra o meu planejamento. Menos 53 dias no projeto inteiro. Menos 33 dias no que diz respeito à construção. E menos 53 porque o custo indireto, o trabalho indireto, ele foi obrigado a ficar o tempo todo, mas com um monte de coisas atrasadas aqui. Então, ele existiu. Nós estamos com atraso no projeto de menos 53 dias e menos 33 por causa dos atrasos da construção. Então, o que eu estou montando aqui é um layout de diferenças. Diferenças numéricas, diferenças de, olha, horas de trabalho. Eu tenho menos 135 horas trabalhadas do que o previsto. Isso significa alguma coisa para mim. Tomarei alguma atitude por causa disso. Diferença de volume. Quanto eu tinha que produzir, quanto eu produzi. Diferença de água. Eu gastei mais água. Diferença de custo real. O custo real que eu pratiquei foi 58 mil. E o custo que eu ainda tenho que praticar é 104 mil. Então, o custo total disso tudo tem que ser a soma dos dois. Com esse mapa de diferenças, como é que eu encontrei a diferença? É fácil. Mostrar colunas procurando duração. Duration days. Remaining. Eu não quero ver o atual. Eu não quero ver o da linha de base. Eu quero ver só a diferença. Aliás, a diferença tinha que ser zero. Claro que, no mundo ideal, é zero. Todo esse meu mapa aqui é zero. Eu não tenho que ver diferenças. Mas eu fiz um layout para mostrar que, numericamente, eu posso ver as diferenças e, em cima das minhas prioridades, tomar decisões sobre o chassi, 5 dias, sobre a estampar 4 dias, tomar decisões. E as decisões nós vamos ver no finalzinho dessa aula. Com essa informação aqui, que eu posso expandir ao nível do detalhe, eu tenho numericamente, mas eu posso mostrar também aqui na forma de gráfico. Aqui, nessa região, eu pedi para mostrar um histograma da duração. Então, eu estou vendo aqui embaixo o parâmetro horas de execução. Atualmente, e como é que vai ser no futuro, e eu combinei com o meu cliente. Eu vou, com as durações e com as durações da linha de base, eu estou vendo aqui nesse gráfico aqui que o azul escuro está abaixo do cinza. Eu marquei a cor cinza para a linha de base. Eu marquei a cor cinza para a linha de base. E deixei em azul o meu plano atual. Só em olhar para o desenho, eu vejo que, numericamente, quinzena a quinzena, ou simplesmente pelas diferenças, eu consigo ver o nível de gravidade e o valor da gravidade e como ela está evoluindo. Aqui são duração, prazo de projeto, do trabalho direto. E aí eu posso analisar, olha, era para ter 160, tinha zero. A linha de base previa que nesse mês, nessa quinzena, eu teria gasto um esforço 320 horas, gerais, zero. Quer dizer, a minha execução está longe da minha proposta. Até aqui na linha pontilhada. Então, vamos focar aqui hoje, estamos analisando até a linha pontilhada, que hoje nós vamos tomar decisões para depois da linha pontilhada. A linha pontilhada é data do status, é data de última referência. O que já passou, já era. O que vai vir é que nós temos que analisar.
760 horas de trabalho representa um custo que está projetado, repetindo, linha pontilhada para o futuro é projeção se eu não fizer nada. Se eu não fizer nada, não é 760, é 825. Isso terá impacto, talvez não só no tempo de entrega, como também nos custos, no consumo de água. Vamos ver água. Linha de base cinza, linha azul, o que nós estamos consumidos até a linha pontilhada e a consumir se eu não tomar uma providência até o final. Veja que água azul é 1920, água cinza é 1440. Eu estou com um aumento aqui de 500 a quase 20% ou 25% de consumo de água a mais, que representa custo a mais, que representa logística a mais. Bom, mas isso não aconteceu. Nós estamos aqui para ver o layout 600 com números, gráficos, comportamentos e ideias e a projeção natural se nada for feito no futuro. Até agora, as medições que a gente fez foi anotar o que aconteceu. Entendendo que esse modo é um modo de informação, gráfico, numérico, a gente agora pode partir para um outro gráfico. É um gráfico interessante. É um gráfico de tendências. Então, eu vou pegar aqui, Gantt, layout, carregar, porque eu teria que escrever colunas, escolher colunas. E aqui eu mostrei que a coluna de diferença é fácil de você localizar. Layout, vou carregar o layout 610, tendências. Pronto, então apareceu um gráfico. Mas eu também já tenho esse layout no meu arquivo. View, Other, layouts com Ctrl apertado e tendências está aqui. Duplo clique em tendências, tables, e eu peço para mostrar no Gantt de atividades. Eu peço para mostrar no Gantt de recursos. Cadê o material? Gantt de material. Eu peço para mostrar esse layout onde quiser. Mas nosso foco aqui é o Gantt de atividades. Ok, fechei. Vou dar uma olhada aqui. Volto. Olha que tendência, 610. Que gráfico é esse? Nós fizemos 6 medições. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu venho em comparação, não com a linha de base, que a gente já viu isso. Quando a gente vem com recriar as variações das tendências, recreate variance trends, eu posso colocar o meu projeto aqui, eu estou com ele aqui, que é o SPB 0124X, versão 10.06, e vou adicionar todas as medições que eu já fiz. Lembrando que na quinta aula, cada medição que a gente fazia, ele alertava, vou gravar uma nova versão. Então, eu adicionei todas as medições do passado, dei OK. Observa que aqui tem um campo. Eu vou dar um duplo clique nesse campo. Calculate Variance Trends. Que campo é esse? Vamos lá. Eu dou um duplo clique no projeto, que é uma fase, e aparece aqui, calcule tendências e variações. Eu vou numa atividade aqui, o marco, duplo clique no marco, adicional, calcule tendência das variações. Eu vou aqui numa atividade que não é marco, construir aqui, porta, cortar chapa, duplo clique. Adicional, calcule. Então, eu quero que o programa calcule e revele a história da variação.
Então eu já pedi aqui, né? Eu vou apagar esse, um delete, para dar uma ênfase naqueles que têm uma variação maior. Eu vou pedir para o setting colocar isso aqui com 300. E esse aqui, o setting, botar 300 para ficar mais claro na tela para vocês. Então, o que eu tenho aqui? 6 medições passadas. Embaixo, eu tenho variação do valor. Em cima, eu tenho variação da grandeza. Eu tenho a grandeza. Como é que a gente fez esse mapa? Eu pedi na linha da construção, que é sempre que eu procuro, eu bati botão direito e escolhi aqui Report Diagram, mas eu não fiz o tradicional diagram de histograma, coluna, não. Eu peço, mostra a linha de tendências. E ele mostrou diagrama. Ele pergunta, você quer ver linha de tendência do quê? Da duração em horas? Do término dessa construção direto? Do dinheiro total da construção direto? Do volume produzido da construção direto? Ou da água do construção direto? Nesse caso aqui, eu escolhi o finish. Mas vou repetir. Botão direito, Reports, Variance Trends, Diagram, e olha, eu posso escolher variação ou o valor. Vamos explicar isso. Variação. No começo da minha vida desse projeto, ninguém tinha feito nada e nada de errado. Meu fim variou 0, porque ele era o próprio fim. Na primeira medição, já deu um problema de 4 dias a mais. Na segunda medição, já são 19 dias acumulados a mais. Na terceira medição, então estou vendo aqui um comportamento ruim. Aqui estabilizou, aqui piorou. E aqui, não sei porquê, caiu o atraso para 6 dias. Isso em números. Mas eu posso ver o valor. Dia 24/9 é a data oficial. Passou para 15/10. Passou para 15/10. Passou para... Bom, e aqui você tem as variações. Se fosse dinheiro, aumentou 4 mil. Já aumentou 19 mil. Já aumentou, não, continuou caro 19 mil a mais. Continuou caro 19 mil a mais. E piorou, agora está 21 mil a mais. Agora, dinheiro era 8 milhões. Com 4 mil, ficou 8 milhões e 4 mil. 8 milhões e 19 mil. 8 mil. Então, aqui você vê o valor e aqui você vê a variação. A variação, ela te dá uma percepção diferente do valor. Porque se aqui aumentasse 4 mil em 8 milhões, não seria relevante. Mas, se eu quisesse ver em moeda ou em valor, eu veria com a escolha do parâmetro, variação ou valor. É claro que segue a mesma lógica. Semanal, não semanal, e aí você consegue administrar através do uso dos recursos do formulário. Agora, dá uma olhada aqui. Por que o nome é gráfico de tendência? Porque aquelas variações que você viu no modo 600, no layout 600, te davam um instantâneo. E aí, se você analisar aqui esse gráfico verde, você poderia dizer na primeira reunião, olha, o projeto está atrasando 4 dias. Vamos mandar o gerente embora? Não! Olha, o projeto está atrasando 19 dias. Piorou. Vamos mandar o gerente embora?
Não sei. Olha, o projeto estabilizou. Ele está, terceira medição, ele está mantido 19. Eu acho que 19 em, sei lá, tem quantos dias aí? 120 dias, eu consigo recuperar. Quer dizer, o gerente consegue recuperar. Então, veja, um ponto não define uma reta. Define muitas retas. 2 pontos definem uma reta. E eu posso projetar a tendência do destino do gerente de projetos. 3 pontos definem uma curva. E aí, não é apenas com que velocidade a obra está indo para o buraco. É com que velocidade e qual é a aceleração que eu me aproximo do buraco. Porque ela pode estar num declínio, uma derivada segunda negativa. Então, a velocidade inverte. Um ponto de inflexão na curva, para quem é de engenharia, entende isso. Então, o gráfico de tendência que eu selecionei aqui é para mostrar que o modo 610, ele me deu a tendência de um monte de coisa. Eu pedi do fim absoluto e fim relativo, eu pedi o resource hours. Não houve mudança de comportamento de esforço, mas aqui houve um aumento. A gente teve mais esforço do que o previsto. E aqui? Aqui também teve um dinheiro maior do que o previsto. Previsto que é a linha de base, né? Que é a referência zero. Eu estou pedindo sempre em variação, não estou pedindo no valor. Aqui eu pedi as horas. Quanto tempo esse projeto está mudando? Está 0, 0. Não, aqui está 0, 0, 0, 0, 16, 104, aqui menos dele. Então parece que o projeto atrasou 104, ele andou melhor 16, depois ele atrasou 104. Botão direito no gráfico, ajustes, eu posso pedir para que isso tenha um indicator. Indicator, bolinha vermelha. Eu acho que bolinha vermelha não é bom. Aqui eu tenho um indicator. Indicator, bolinha verde. Bolinha verde, subindo o consumo de grana, eu acho que não é bom. Então, as bolinhas verdes e vermelhas, elas podem ser ajustadas em cores se você administrar o formulário de ajuste, se você for ajustar o formulário de parâmetros. Então, o que você tem aqui é, a princípio, no modo layout 600, os deltas. Quanto se variou agora? Como estamos agora? E como é o futuro projetado? Por causa desse delta. A gente pode, então, pedir o modo 610, que é o modo tendências. E eu estou vendo que as coisas estão normalizando no que diz respeito ao prazo multa contratual. Tá bom, eu estou normalizando. Não vou demitir um engenheiro, o gerente de projetos. Aqui, talvez você demita por causa do custo. Você tem aqui um cenário de tendência e você não precisou levar todas as medições para o Excel. Essa obra, esse projeto tem 6 medições. Mas uma obra de 3 anos, uma medição quinzenal, mostraria uma evolução desse gráfico mais rica. E você teria um entendimento do comportamento. E a justificativa está naqueles boletins de medição que nós fizemos na aula acima. Bom, temos que fazer análises do que está acontecendo de forma instantânea, deltas, e ver um futuro projetado, e temos que fazer análise de para onde isso tudo está indo, que é tendências. Agora eu vou fazer a análise que todo mundo gosta. É a análise do valor agregado. Eu vou apagar todos os gráficos aqui
e vou pedir para mostrar da construção direta. Porque a análise do valor agregado de tudo é distorcido por um elemento chamado effort level, que é um conjunto de atividades que não produz nada e que só servem, nesse caso, para mascarar o valor do projeto. Por isso que eu estou pedindo aqui construção direto, report diagram, não meus histogramas. Não análise de variação. Sim, valor agregado. Não em tabelas. Estou usando sempre o recurso aqui do diagrama, que é mais interessante do que ficar vendo as tabelas, caso você precise, as tabelas são bem precisas. E aí, na análise do valor agregado tradicional, eu escolho que parâmetro eu vou usar. Qual é o parâmetro tradicional? É o dinheiro. Transformamos material em dinheiro. Transformamos gente em dinheiro. Transformamos materiais em dinheiro. Transformamos equipamentos. Assim, todo o planejamento é traduzido para uma única moeda conforme a previsão do valor agregado. Então, eu vou chamar aqui cross components. E desculpa que tem dois. Aí é uma coisa interessante para vocês pensarem. Se tem dois componentes, eu não posso fazer valor agregado do real. Eu tenho que fazer o valor agregado dos dois. Mas como eu vou fazer dos dois? Simples, eu uso o centro de custos, que é composto por todos os componentes. Nós não fizemos um centro de custo. Mas eu vou usar, então, o real. Real eu quero mostrar ACWP, BCWP e BCWS. Quando eu fizer isso, eu estou fazendo a análise do valor agregado pelas grandezas primárias em função do dinheiro. Alguns, não vamos discutir isso, preferem fazer pelo HH. Então não é custo real. Eu vou tirar isso daqui. HH seria resource. Mas de qual? Do ajudante? Do caminhão? Não, do HH. Ah, bom, então eu vou chamar o Resource Center, que tem todos os Hs que eu quero. Caminhão, de repente, eu não quero. Aluguel de gerador também não quero. Mas no nosso caso aqui, eu vou fazer o tradicional, cost components, custo real, já está marcado aqui. Eu tenho outras coisas aqui para fazer um gráfico. Eu tenho o SPI, o CPI, o percentual de tempo, percentual de dinheiro. Eu tenho CPI percentual, eu tenho delta. Tudo que você tem direito do valor agregado e seus acrônimos foi colocado aqui. Eu não sei se você vai querer usar, mas tem aqui. Eu vou avançar. No caso aqui eu tenho que avançar. E aí eu escolho isso, escolho aquilo. Tem uma série de escolhas. E eu vou pedir uma curva por semana. Ok? Pronto, aqui está a curva por semana. Repetindo, eu vou aumentar isso aqui. Eu vou ampliar isso aqui para ficar maior, mais grande, para 450. Pronto, aqui. Está bem grande. Observa que nesse aplicativo, você está vendo em verde o BCWS, que é a linha de base. Em azul, em vermelho, o BCWP é o que eu estou produzindo. E o azul escuro é o ACWP. Então, tem as três cores aqui. Se dá uma olhada aqui, a linha de hoje é pontilhada. Então, o gráfico que já aconteceu é o da esquerda. O da direita não aconteceu. O da direita é o que vai acontecer se a gente não tomar providências. Observa aqui, BCWS, linha de base, acabou no meio da quinzena do dia 16 de setembro. Mas eu tenho trabalho projetado para o futuro. Daí
A técnica do valor agregado falha quando faz análise do SPI. Depois de muitas décadas, quase um século, o pessoal percebeu isso. Mas, veja, essa técnica é maravilhosa, é a melhor coisa que tem para 1960, que não tinha computador nem calculadora. É a melhor coisa que tem. E aqui, pela análise do valor agregado, eu estou vendo que o azul é o ACWP, eu estou gastando mais do que eu estou entregando em vermelho. Então, eu já estou com uma diferença aqui de 2.000, quase 2.000 reais. Eu vou chegar no fim do projeto com 2.000 reais mais caro. E eu estou olhando aqui o verde e o vermelho, eles estão acabando igualzinho. Quer dizer, igualzinho no tempo errado. Então, eu não vou reconstruir o meu gráfico, nem o meu modo de valor agregado, porque eu tenho ele aqui. Eu posso carregar ele do arquivo que eu recebi de valor agregado aqui, valor agregado. E aí, pronto, vem tudo que eu precisava e não tem que fazer. Repetindo, eu já tenho isso aqui, escondido, Ctrl Layout. Eu já tenho o EVM aqui, e eu vou marcar para ele aparecer no gráfico gigante. Pronto. Agora eu vou procurar ele, eu vou encontrar EVM, modo 620. Primeira entrega de vocês, modo 600. Segunda entrega, modo 610. Então, instantâneo com projeção instantânea. Tendências mostrando como a coisa está sendo conduzida. E agora o valor agregado, porque precisamos falar do valor agregado. É importante. Tem empresas que usam valor agregado, mesmo incluindo coisas que não devem. Mas nesse modo aqui, eu estou vendo o gráfico do valor agregado, que já tinha comentado, e estou vendo um gráfico aqui em cima de percentuais. 30% físico, 50% do custo. Então, nós já estamos com os percentuais proporcionais, naturais. Mas, se você quiser, você pode criar um outro percentual que ele faz o gráfico pelo outro percentual que você escolher. Botão direito, parâmetro, valor agregado, User Define. Você escolheu aqui. Ele vai fazer o valor agregado em função do volume, do peso, do contrato, do que você quiser. Você pode, a quantidade de recursos que você tem para montar as 3 curvas é muito grande. Só que aqui você está olhando, o rosa é o percentual do tempo e o azul é do dinheiro. Não são 3 curvas. Aqui é o percentual físico, digamos assim, de tempo e de dinheiro. Bom, esse é um gráfico. Vamos dar uma olhada que o valor agregado ele tem uma tradição. Ele tem, primeiro que você tem aqui os indicadores, né? Percentual de avanço, os tradicionais percentuais de avanço são calculados em função da sua matemática e ponderação. Agora, observa que nesse layout, eu coloquei PCWP, PCWS, são os acrônimos tradicionais, e que você expande e você encontra os seus componentes analíticos. Como é que eu ajusto para ter isso? Agendamento, primeiro botão. Agendamento com nivelamento de recursos, que eu não usei aqui, deveria ter usado, e eu tenho dinheiro, o botão do dinheiro. O botão do dinheiro diz marca Earned Value Analysis. Marca, senão não calcula. E aí, calcula. Isso. Mas qual é a base de cálculo? Bom, a base de cálculo é o Cost Component. Eu usei o real. Ou podia ser o centro de custo. Quantidade de recursos é muito grande, mas ele calcula o valor agregado.
performance factor. Se tudo que vai acontecer no futuro não está ligado ao que já aconteceu no passado por tendência, 1. Agora, se tudo que vai acontecer no futuro segue o padrão ruim do passado, outro. Então, além de você ter a análise do valor agregado, você pode ter análise do valor agregado com um fator de desempenho. Prometo que não vou errar mais. O valor agregado está desenhado. Não prometo. Então, ele considera todos os desvios já cometidos como desvios que serão repetidos no futuro, mês a mês. Então, você tem duas maneiras de fazer análise do valor agregado, sendo otimista ou sendo realista. Veja, você não está usando Excel. Você está usando o projeto que você construiu, que você está trabalhando. Então, tirando essa parte, tem uma coisa aqui escrito, calcule SVT. Eu vou deixar por enquanto isso, porque nesse layout eu coloquei os campos do valor agregado. Todo mundo gosta dele. Então, você pode colocar, não esses campos, você pode colocar todos os campos que existem dos acrônimos do valor agregado. Eu não sei para que você vai usar todos esses, mas você pode ter variação do CPI, diferenças, valor absoluto, você pode ter essas informações todas. E pode ter outra informação, chamado prazo agregado. Esqueci o ano, meu Deus. Em 1996, eu acho que o Walter Lippmann, ele desenvolveu, antes de se aposentar, um desdobramento, porque o valor agregado é das Forças Armadas de 1960. Em 1996, ele ainda estava vivo e disse, temos um probleminha no CPI. Ele não mede muito bem isso. Então, ele criou o conceito de prazo agregado. E aqui você consegue ver. Aqui, você pode dizer que esse projeto está com um desempenho, não de hoje, de 22/7. O prazo agregado mostra que ele é menos 23 dias. Ele não agregou nada, ele perdeu. Então, essas três colunas aqui é o Earned Schedule. Em americano é Earned Schedule. Earned Schedule. E aqui é o Schedule Variance. Ou seja, você tem o conceito todo do prazo agregado. E repito, eu analisei deltas, diferenças de hoje, projeções de hoje, com as referências de hoje. Eu analisei tendências. A variação ao longo do tempo de toda a história até aqui da vida do meu projeto e não projetou para frente. Ele não adivinha. Porém, o valor agregado, ele tem uma projeção para o futuro baseado no passado e baseado na programação. Então, a terceira maneira de você juntar análise de tudo que foi planejado e realizado para tomar uma decisão. Se eu aumentar o contingente da atividade crítica, ela anda mais rápido. Show! E o delta? Futuro melhorou. E a tendência? Olha, a gente vem aumentando o contingente e nunca deu certo. Eu tenho história disso. E o valor agregado? O valor agregado é lindo, tem vários gráficos e me mostra que vai ser bom. Então, delta me diz que melhorou no futuro. O valor agregado me diz que é bom, porque eu aumentei o contingente, a teoria diz que vai andar mais rápido. Mas vai ficar mais caro. O valor agregado me disse isso. E pela tendência, eu digo, não adianta aumentar. Pela tendência, eu digo, não adianta aumentar contingente, que já temos história. Olha
o desempenho aqui, quer ver? Vou te mostrar o desempenho aqui, tendência. Olha esse gráfico aqui rosa. Aumentamos, 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 não mudou, não recuperou. Aqui aumentou, 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 não recuperou. Então, a minha decisão de aumentar, já agora já pode mudar. Talvez eu mude o gerente desse projeto, mas eu tenho que tomar uma atitude. E eu tenho 3 gráficos aqui, sem usar o Excel, para você poder simular. Simular como? Estamos a 47 minutos do final. Simular como? Antes de simular como, eu vou dar um repeteco no modo delta. No modo delta, que é a primeira entrega, você tem que colocar diferenças. Você vai escolher no seu projeto que diferenças para você é relevante. Diferença de consumo, diferença de dinheiro, diferença de prazo. Aí tu bota uma mapinha e coloca um gráfico das diferenças que você achou relevante, mostrando a projeção. Parâmetro é um gráfico comum, um histograma, que a gente está acostumado, da água de hoje, planejada, da água original da linha de base que você já tem. Você fez no modo semelhante na aula 5. E aí você vai ter esse tipo de informação. Já na segunda entrega, que é a linha de tendências, você não tem nenhuma informação aqui nas colunas, mas você escolhendo sempre o objeto que produz resultado e entrega coisa, você escolhe Report Diagrams e procura Variance. E aí, no diagrama, você escolhe qual o parâmetro que você quer analisar graficamente. Só que só vai haver gráfico se você disser na coluna, botão direito, Show Columns, na coluna Calculate Variance Trends. E bota Yes para todo mundo. Ou bota um A1. Você clica um A1 e bota Yes. Ou então você pega todas as linhas de todo o seu cronograma e marca Yes. Você pode perguntar a variação para todo mundo. Lembrando que eu só tenho variação se eu for no Comparison recriar o conjunto de variações. Eu tenho meu projeto hoje, ponto de antes, e o de antes de antes, e o de antes de antes, eu boto a história dele até hoje. E aí ele calcula, ok? Ele calcula e te mostra as linhas. E a terceira entrega é o EVM. Ai, meu Deus, como é que eu vou saber quais são os campos do EVM? É fácil. Você bate botão direito, mostrar colunas, e você vai encontrar campos. Como é que eu vou achar os campos do EVM nessa lista enorme? Fácil. Você não é primário, você não é... Você é Earn Value Analysis. Está aqui os campos todos ligados a Earn Value. Não é o nosso caso, mas se eu quisesse fazer uma análise financeira, eu clicava aqui, todos os campos para análise financeira. E se eu quisesse fazer uma análise de risco, eu clicava aqui, todos os campos de análise de risco. Como eu quero para a análise, você vem na coluna e escolhe um grupamento. É igual o Primavera. O Primavera tem Primavera e o Power Project tem um lugar onde você clica os campos e você tem classificação dos campos. Fica bem mais profissional do que você vir aqui e procurar um a um qual é o atributo de finança ou de risco ou de valor agregado. Bom, nós já fizemos esses modos todos e já temos uma ideia de o que eu tenho que fazer. Vou tomar uma decisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro modo, que é o modo 640, só para me dar uma ajuda. É só para me dar uma ajuda. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. Eu vou apagar tudo que é coluna aqui, é do valor agregado aqui.
Pagar todo mundo. E eu vou criar um campo novo. E o campo é o seguinte, eu não escrevi o campo, né? Peraí. Botão direito, novo campo, e vou escrever aqui, o nome dele é negociação. É um exemplo que eu estou dando de ilustrativo. Negociação. Um texto. E vou criar um outro campo. New field. E vou chamar de negociação atendida. Que é do tipo texto. Pronto. Quando eu dou um duplo clique no campo, ele me mostra o campo e as características. E aqui ele fala assim, onde é que está? Adicional. Para períodos de medição, use o que está cadastrado na tabela de atividades. Essa é a tabela de atividades. Então, eu vou escrever o seguinte, eu já vi o estado em que meu projeto está. Botão direito, eu já vi o estado do meu projeto. Olha aqui, ó. Tem coisa atrasada e os coloridos é futuro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar uma medição nova. Botão direito, adicionar mais 30 dias e vou mandar ver. Veio tudo que eu tenho que fazer daqui a 30 dias. Eu vou esconder as criaturas com o botão de esconder criaturas e vou pedir para mostrar aqueles dois campos. Como é que é o nome do campo? É negociação e negociação atendida. Tem nada. Então, eu vou chamar o campo de novo. Show call, negociação e negociação atendida. Observa aqui, antes e hoje. Antes e hoje. Então, tá bom. Close, show, aqui, show. Show. Aqui diz nada. E aqui diz o que eles fizeram. Aqui diz atendida, aqui diz não atendida. Só que eu estou na tabela já de trabalho de medição. Eu vou voltar para o meu Gantt e vou escrever aqui, olha, tudo que tem lapisinho na esquerda é que vai ser feito. Então, já que vai ser feito, eu vou olhar o meu caminho crítico. Olha aqui meu caminho crítico, olha. E aqui eu tenho que ele é parte do que vai se fazer. Então, soldar chapas, faltam 20 dias. Olha aqui, faltam 20 dias. E eu vou dizer 10. E vou escrever aqui, liguei para o responsável que prometeu fazer em 10 dias. Eu negociei. E aí o atendimento é sim, eu tenho sim dele. Sim, ele vai fazer. Isso vale para tudo que eu estou tentando melhorar. Esse aqui, que é caminho crítico. 5 dias, eu vou dar 1. Montar baú no chassi. Liguei para o responsável, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é o campo planejado. Estou no planejamento. O nome disso não é planejamento, é replanejamento. Baseado no que eu vi, eu estou replanejando. E aí eu vou fazer o quê? Calcular. O que você está vendo na tela não é mais passivo. O que você está vendo na tela é um futuro acertado. Acertado com quem? Com esse cara aqui e com esse cara aqui. Lembra que eu já gerei um boletim de medição? Eu gerei um boletim de medição para eu saber quais eu
posso mexer no futuro, porque o futuro não aconteceu. Agora que eu já estou com o boletim de medição, eu volto, cadê que eu volto? Eu volto para o boletim de medição e olha, o planejado já está aqui. Liguei para o fulano e ele disse sim. Agora vamos medir? Vamos medir? Eu vou apagar isso tudo aqui. Uma tabela, né? Del, botão direito Del. Volto lá para a minha montagem nova, até a linha pontilhada já era. A partir da linha pontilhada não aconteceu. É por isso que eu estou ligando para o responsável, tomando uma decisão antes de mandar o gerente embora. E ele disse que sim. E olha aqui, olha aqui, o projeto voltou para o dia, gente. O futuro promete. Então eu vou aqui, botão direito, calculei, né? Já agendei tudo, está todo mundo bem calculado. Eu vou salvar a medição 6. De novo. Por quê? Porque a medição está medida. Mas minha versão 6 agora é outra, é replanejada. Mas é a versão 6. Eu não mudei o escopo, não fiz aditivo contratual, não fiz nada. Eu só tomei conta da minha turma. E trouxe de volta o projeto para o dia. Aí eu venho aqui, botão direito, adicionar a tabela, 30 dias à frente, a mesma atividade, tira as criaturas. Eu estou aqui com o recado. Olha o recado aqui. Mandei isso para a turma de execução. E aí eles vão medir. Quanto é que ele tinha que ter feito aqui? Cadê? Volume 100. Ele não fez 100, ele fez 90. Logo, falta 10. Como a gente já mediu. Agora vamos escrever a negociação. Não deu certo. Na real, não. Então, eu preenchi 2 campos. Peraí, está faltando um. Responsável pelo desvio. Gerente do projeto. Ah, não, no caso aqui é proibido. É o executante. Responsável, é aqui que eu boto, é aqui. Executante, Ctrl C, Ctrl V, porque o campo de planejamento é esse aqui. Esse aqui é o campo de declaração. E tem também um motivo, não tem um motivo? Onde é que está o motivo aqui? Tinha isso, tinha é no Notes, não é isso? No Notes? Isso. Deu problema. É claro que eu estou fazendo essa medição, gerei 2 campos novos, todo o meu passado não tem nada nesses campos. A minha tabela de desempenho não tem, porque eu nunca tomei uma atitude. Agora eu botei os campos e teremos o resultado. Eu coloquei que ele fez, e esse aqui ele cumpriu, ó. Esse aqui ele cumpriu. Então, sim, olha, sim, eu estou preenchendo a verdade. Vou atualizar o projeto, ok? Lembra que estava no dia certinho? Prometido para o dia certinho? Vou calcular com essa medição, já é 1007. Vou calcular. E quando eu calcular, não atrapalhou o fim do projeto, embora ele não tenha feito os 100. Ele fez 10. Desculpa, 90. Não sei por que deu problema, mas estamos aí. Agora a versão 1007, eu salvo a versão 1007, eu já tenho a versão 1006 gravada. A versão 1006 não é aquela consequência. A versão 1006 é uma versão que eu atuei e alterei os prazos para o futuro. Eu alterei os prazos para o futuro. Vamos olhar minha tabela de
como é que chama isso? A tabela de desempenho. Várias medições, e aqui eu tenho as medições de agora, né? Deixa eu ver se eu encontro as medições de agora. Standard, data. Data que mudou alguma coisa. Hoje é dia 17, né? 17, 21 horas. Aqui. Parece que é aqui. Deu problema. Notas. Deu problema. Executante foi o responsável. Cadê aqueles outros campos que eu criei? Botão direito. É o negociação e negociação atendida. Observa. Deu problema, não deu certo, não foi atendida. Mas teve uma aqui que foi atendida. E a negociação apareceria escrito aqui, o termo da negociação. Então, agora, a minha tabela de desempenho já deveria ter nascido assim, mas eu fiz de propósito para que no último dia a gente saísse da passividade dos atrasos e entrasse na proatividade do controle e atitude. Você tem o que é para fazer, os códigos dos elementos, dia real, término real, duração real, volume real, dinheiro real, tudo real, e tem o responsável pelo desvio, e tem a negociação que foi feita, se foi feita, e se foi ou não foi cumprida a negociação. Por quê? Porque agora, quando você voltar para o seu diagrama de Gantt, estamos para o próximo mês. Gente, próximo mês, como é que eu estou com os deltas? Estou olhando. Melhorou, mas não está bom. Como é que eu estou com a tendência? Deixa eu ver a tendência. Tendência tem mais uma medição. Então, comparação, recriar tendências, e agora eu tenho a medição número 7. Então, eu tenho que pegar... Cadê que eu perdi? Aqui, a medição 7. Eu tenho a 6, está valendo, e tenho a... Cadê ela que eu perdi? 7. Pronto. Eu tenho mais uma história para contar, ok? Veja, de 152 caiu para 144, ou seja, parece que deu uma melhorada de problemas, deu uma melhorada de problemas. Aqui é horas trabalhadas, e aqui, olha aqui o término. O término piorou. Em algum lugar aqui o término piorou. Então, eu analiso os deltas, analiso as tendências, faço meu profundo estudo do valor agregado, vejo se melhorou ou piorou. Aqui eu tinha 2.000 de diferença, agora eu tenho 1.000 de diferença. 1.000. E agora eu vou para o meu modo novo, que o modo novo é aquele que a gente incluiu as negociações, que eu não gravei, acabei não gravando. Seria colocar as colunas, apagando todas essas aqui, e colocando as colunas que nós criamos, que é negociação e negociação atendida. E eu escrevo aqui, ó, agora eu vou começar tudo de novo. As próximas atividades a serem realizadas são depois da linha pontilhada. Eu só tenho 15 dias para acabar esse projeto. Se eu não negociar com todo mundo aqui, o futuro tem quase que ninguém aqui. Aliás, vou abrir todo mundo aqui. Eu só tenho uma. Eu tenho aqui. Só tenho 2 aqui e uma miserinha aqui. Eu tenho 2 atividades e uma miserinha para recuperar todos os erros e problemas do meu projeto. Então, eu vou começar a negociar. Tinha 3 aqui. 3 dias, te dou 1. 5 dias, te dou 2. Escrevo aqui.
e digo que sim, ele vai cumprir. Quando eu for fazer a medição, vai aparecer. E quando alguém for medir, vai aparecer. Ele vai ter que dizer que deu não. E sempre vai acontecer isso, porque se o programa previa 3 dias, e ele precisava de 3 dias, quando você decreta um, é uma forçação de barra. Ou você muda o período de trabalho, aumenta a turma, bota turno e lembra, isso tudo vai ter um impacto, não no prazo, que você procura recuperar, mas no consumo de esforço, material, água ou dinheiro. Isso a gente fecha, então, a programação das 6 unidades. Deixando para o final, você poder fazer a coletânea dos dados. Nós não estamos excluindo a análise da tabela de desempenho. Aqui tem o histórico detalhado de tudo o que aconteceu. Se você fizer um filtro, você consegue ver a história de um elemento, de uma atividade, de um marco. E aí você faz mais avaliações. Porque até então, na aula 5, fomos passivos e não tomamos atitudes. Hoje, agora, tomamos uma atitude e a coisa mudou de cenário. Não foi plenamente satisfatória, mas está registrada. Então, acho que com isso você fecha a programação que a gente tinha e eu fecho com isso aqui. O curso de Spider Project básico, ele é básico porque ele te apresenta 6 momentos em que você entende, em cada momento, como estruturar e cadastrar um projeto, definir as atividades, criar uma rede, implementar recursos, fazer avaliação gráfica de tudo que você planejou para justificar e empenhar recursos, medir o que foi planejado através de um boletim anterior, prévio, do que é para ser feito, anotar o que é feito e hoje, na sexta aula, você encontra resultados para tomar decisões em prol da meta ser atingida. Meta de tempo, meta de esforço, meta de consumo, meta de custos, mas lembrando que para cada um desses elementos que a gente falou, existem vários outros recursos que a ferramenta te dá. Então, na primeira aula, que é estruturação, documentação, tem muita coisa que pode ser levantada particularmente para aumentar a qualidade da documentação. Agora, aqui, na parte em que você fala de avaliação de dados, a gente falou de valor agregado, prazo agregado, tendências, diferenças, mas existem mais recursos que podem ser desenvolvidos para completar o conhecimento do básico. É por isso que é básico. O que temos? E o pior, depois disso tudo, você ainda tem uma camada que pode ser aplicada a qualquer parte disso, que é a análise de risco. Você pode analisar o risco do dinheiro, do material, do prazo, da produtividade, das tendências. Então, tudo isso pode sair do absoluto determinístico e partir para o probabilístico. E aí você tem uma nova avaliação. A tendência é essa, com a probabilidade aquela. O valor agregado também é passível de avaliação de risco. Então, todos os elementos que a gente viu no básico são apoiados basicamente pela análise de risco. Se você desmembra ele para outros níveis de sofisticação de modelo, também são amparados pela análise de risco. Você sai do Spider Project básico e passa para o Spider Project, cujo único objetivo é colocar a sua maturidade, a sua capacidade, a sua experiência de planejamento e controle viável, sem ter que fazer
cambalhotas e procurar coisas, plugins ou coisas parecidas para viabilizar o que você já sabe fazer, só talvez não tenha os elementos e as ferramentas necessárias. A gente encerra então o curso e dentro do prazo previsto de 1 hora.